Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Lembre-se de mim quando as flores desabrocharem no início da primavera. Lembre-se de mim nos dias ensolarados e na diversão que o verão traz. Lembre-se de mim no outono, enquanto você caminha pelas folhas de ouro. E no inverno, lembre-se de mim nas histórias que são contadas. Mas acima de tudo, lembre-se que cada dia desde o início estarei sempre por perto, porque vivo dentro do seu coração. O brutal assassinato de Junko Furuta. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos, estupro, tortura seguida de morte e abusos físicos e psicológicos. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, em Misato, uma cidade japonesa localizada na província de Saitama. Junko morava com seus pais e irmãos. Ela estudava no colégio Yashio Minami e trabalhava meio período em uma fábrica de modelagem de plásticos, desde outubro de 1988. Ela conciliava o trabalho e estudos para guardar dinheiro e fazer uma viagem de formatura. Viagem essa que Junko planejava há bastante tempo. Apesar de trabalhar meio período e ter apenas o horário da noite para estudar, Junko tirava excelentes notas e era considerada popular e querida em sua escola. De acordo com seus colegas de classe, o sonho de Junko era se tornar cantora. Porém, no dia 25 de novembro de 1988, esse sonho foi interrompido para sempre. Hiroshi Miyano e Shinji Minato vagavam por Misato em busca de mulheres para roubar e estuprar. Junko havia saído mais tarde do trabalho naquele dia, e quando voltava para casa às 20h30, Hiroshi e Minato avistaram Junko. Os garotos estudavam na mesma escola que Junko. Hiroshi, inclusive, era ressentido com Junko por ela nunca corresponder às suas investidas, e naquele dia Hiroshi quis se vingar. Ele se afastou de Minato e ordenou que ele derrubasse Junko da bicicleta. Minato, então, chuta a bicicleta de Junko, e ela cai na rua. Hiroshi, fingindo espanto, se oferece para ajudar a Junko. Após ajudá-la, Hiroshi se oferece para acompanhá-la até sua casa, para que ela pudesse chegar em segurança. Como eles eram colegas de classe, Junko aceitou a companhia de Hiroshi e eles caminharam juntos. Minutos depois, Junko percebe que eles não estavam fazendo o caminho para sua casa, e Hiroshi a leva para um armazém abandonado. Diz fazer parte da máfia Yakuza e estupra Junko. Em seguida, Hiroshi ameaça matar Junko se ela não o acompanhasse até um hotel. Quando eles chegaram no hotel, Hiroshi liga para Minato e seus outros amigos, Jo Ogura e Yasuki Watanabe, para se gabar dos crimes que acabaram de cometer. Gente, eu já quero avisar aqui no início que muito provavelmente eu vou pronunciar várias palavras erradas porque eu não falo japonês, então me perdoem e relevem. De acordo com informações, Ogura teria pedido para Hiroshi deixar Junko em cativeiro para que eles também pudessem estuprá-la. O grupo tinha um histórico de cometer estupros coletivos, sequestros e praticar outros crimes. Mas nos demais estupros eles acabavam libertando as vítimas depois. Infelizmente, não foi o que aconteceu com Junko. Quase todos os garotos eram adolescentes. Hiroshi tinha 18 anos, Jo Ogura 17, Minato 16 e Watanabe 17. Posteriormente, eles seriam referidos como A, B, C e D, respectivamente, em documentos judiciais. Na época do crime, eles usavam o segundo andar da casa de Minato como ponto de encontro. Hiroshi era o líder do grupo e tinha um histórico de comportamento problemático desde o seu ensino fundamental, e cometia crimes como furtos em lojas e danos contra o patrimônio escolar naquela época. Por volta das 3 da manhã do dia 26 de novembro, que foi o dia do sequestro, Hiroshi e Junko saem do hotel e vão para um parque, onde Minato, Ogura e Watanabe o esperavam. Eles descobriram o endereço da casa de Junko em um caderno quando reviraram a mochila da garota e disseram a ela que sabiam onde ela morava e que os membros da Yakuza matariam a sua família se ela tentasse escapar. Em seguida, eles a levaram para uma casa no distrito de Ayase, em Adachi,
e novamente Junco é estuprada. A casa era de propriedade dos pais de Minato e logo se tornou o ponto de encontro de vários homens e adolescentes, pois os garotos divulgaram que havia uma garota disponível para sexo no local. Bizarro demais, gente. Meu Deus do céu. No dia 27 de novembro de 1988, 2 dias após o sequestro de Junco, seus pais acionaram a polícia para registrar o desaparecimento de sua filha. Para desencorajar uma investigação mais aprofundada, os sequestradores e colegas de classe de Junco a forçaram a ligar para sua mãe umas 3 vezes para convencê-la de que ela havia fugido, que estava bem e morando com alguns amigos. Na mesma semana, os pais de Minato retornaram para sua casa, a casa em que Junco era mantida refém. Mas como os meninos não queriam libertá-la, a obrigaram a fingir ser namorada de um deles. Algum tempo depois, ficou claro para os pais de Minato que Junco não era namorada de ninguém e que estava sendo mantida em cativeiro. Porém, os pais de Minato não denunciaram a polícia, pois tinham medo do próprio filho, já que costumava ser bem violento com eles. No dia 28 de novembro, Hiroshi convidou outros 2 meninos para a casa de Minato. Eles se chamavam Tetsuo Nakamura e Koichi Yara. Quando eles chegaram, foram para uma sala no andar de cima, onde Junco estava sentada vestindo uma camiseta de manga comprida e uma saia que Hiroshi havia roubado de uma loja dias antes. Nesse momento, os garotos a puxaram pelo braço. Ela reagiu, gritou por socorro e tentou fugir. Mas Hiroshi agarrou suas pernas e Yara colocou um travesseiro sobre seu rosto. Os pais de Minato acabaram acordando com o barulho e foram verificar o que estava acontecendo. Mas Minato disse que não era nada e eles voltaram a dormir. Nesse momento, os garotos estupraram Junco. Ela passou a noite toda sofrendo estupros coletivos e outros tipos de violência. Em dado momento, ela entrou em um estado de inconsciência e olhava para o teto sem piscar. O grupo manteve Junco em cativeiro na casa de Minato por mais de 40 dias, onde a espancaram, estupraram e a torturaram repetidamente. Eles também convidaram outros homens e adolescentes, como eu já disse, anteriormente, para estuprá-la e torturá-la. Existem relatos também de que uma menina teria ido à casa de Minato e rabiscado todo o rosto de Junco, mas isso nunca ficou comprovado. Estima-se que Junco tenha sido estuprada mais de 500 vezes por mais de 30 homens e adolescentes. Em depoimentos posteriores, foi dito que Junco foi estuprada por cerca de 12 homens em um único dia. Além disso, mais de 100 pessoas ficaram sabendo que uma garota estava presa na casa de Minato, sendo mantida refém, mas nenhuma dessas pessoas a ajudou ou denunciou os garotos para a polícia. De acordo com as declarações dos próprios garotos em depoimentos posteriores, os 4 rasparam os pelos pubianos de Junco, a obrigaram a dançar nua, a se masturbar na frente deles, e em noites mais frias eles a obrigavam a dormir com pouca roupa no chão da varanda da casa de Minato. Durante todos os dias em que Junco esteve em cativeiro, ela foi estuprada e torturada de diversas formas. Os sequestradores e outros homens que também participaram dessa barbárie introduziam objetos na vagina e no ânus de Junco, incluindo um fósforo aceso, uma haste de metal e um pedaço de madeira. Em outro dia, eles acenderam fogos de artifício no ânus de Junco e a alimentaram à força com grandes quantidades de álcool, leite e água. Ela também foi forçada a fumar vários cigarros no mesmo tempo e inalar diluente. Em um outro dia, Hiroshi queimou as pernas e braços de Junco com fluido de isqueiro sistematicamente. No final de dezembro, Junco estava gravemente desnutrida depois de ser alimentada apenas com poucas quantidades de comida e, eventualmente, apenas com leite. Devido às suas feridas graves e queimaduras infectadas, ela se tornou incapaz de andar ou ir ao banheiro. Ela tinha sido violentada de tantas maneiras, e de forma tão brutal que a bexiga dela não funcionava mais. Ela não conseguia mais fazer xixi, nem ir ao banheiro para fazer nada. Então, como ela não conseguia descer para o andar de baixo e nem andar e nem fazer nada, ela acabou ficando confinada no chão de um quarto no andar de cima. A aparência de Junco foi drasticamente alterada pela brutalidade dos ataques. Seu rosto estava tão inchado que era difícil distinguir as suas feições. A essa altura, Junco pedia para que eles a matassem logo,
pois ela não aguentava mais. Seu corpo também estava completamente prejudicado, irreconhecível e exalava um cheiro de carne putrefata, o que fez com que os garotos perdessem o seu interesse sexual por ela. Como resultado, os garotos sequestraram e estupraram uma mulher de 19 anos, que, como Junko, estava voltando para a casa do trabalho. Nesse meio tempo que Junko estava sendo mantida em cativeiro, todas as pessoas alheias, a essa situação imaginavam que ou ela tinha fugido realmente ou que ela tinha sido sequestrada. Então, como ela estava no último ano do ensino médio e a formatura dela aconteceu, o diretor da escola entregou o diploma de Junko aos seus pais, porque ela era uma excelente aluna. E por mais que ela não estivesse presente para receber o seu diploma, a escola fez essa formalidade na cerimônia de formatura da Junko. E bom, no dia 4 de janeiro de 1989, depois de perder um jogo de mahjong contra uma outra pessoa na noite anterior, Hiroshi decidiu descarregar toda a sua raiva em Junko. Ele derramou fluido de isqueiro em seu corpo e a incendiou, viva. Foi dito que Junko tentou apagar o fogo, mas gradualmente o seu corpo parou de reagir. Os garotos então passaram a espancá-la, chutaram seu corpo, acenderam uma vela e pingaram cera quente em seu rosto. Depois disso, eles colocaram 2 velas curtas nas suas pálpebras e a forçaram a beber a própria urina. Após a série de espancamento, Junko começou a ter convulsões severas e seu corpo parou após alguns minutos, como se ela tivesse desmaiado. Junko estava coberta de sangue e suas queimaduras estavam cheias de pus. Os garotos a cobriram com sacos plásticos e continuaram a espancá-la. Depois, jogaram uma bola de ferro em seu estômago várias vezes. O ataque teria durado cerca de 2 horas e Junko não suportou os graves ferimentos e morreu. Em algumas fontes de pesquisa, falam que a Junko morreu de choque, que o corpo dela entrou em colapso e ela faleceu. Mas em outras, foi que realmente ela não suportou e, enfim, não fala nada relacionado a um choque que ela possa ter tido. Então, não estou contando aqui para vocês as 2 versões que mais aparecem nas fontes de pesquisa. Bom, em menos de 24 horas após a morte de Junko, o irmão de Minato ligou para ele e disse que achava que Junko estava morta, parecia que ela estava morta. Ai, gente, sério, que ódio. E bom, como os meninos estavam com muito medo de serem pegos e presos por assassinato, o grupo envolveu o corpo de Junko em vários cobertores e a colocaram dentro de um tambor de 210 litros, que no Japão, nas fontes de pesquisa, aparece como 55 galhões, mas é correspondente a 210 litros. Bom, eles encheram esse tambor com concreto molhado e por volta das 20 horas daquele dia eles descartaram o barril num terreno baldio. Uma pausa rápida no episódio de hoje para dizer que a loja mais incrível existe e se chama The Crime Store, a loja oficial do The Crime. Para que vocês encontrem produtos exclusivos e unissex do P ao G4, acesse o link da descrição e nos siga no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, @The Crime Store. E bom, gente, recadinho dado, bora pro episódio de hoje. No dia 23 de janeiro de 1989, Hiroshi e Ogura foram presos pelo estupro coletivo daquela menina de 19 anos que eles haviam sequestrado em dezembro. E 2 policiais conduziram o interrogatório, pois haviam encontrado roupas íntimas femininas em suas casas. E bom, durante esse interrogatório, o Hiroshi acreditava que os policiais estavam perguntando sobre a morte da Junko, sobre o assassinato da Junko, pois os policiais não tinham mencionado o nome de nenhuma vítima e eles não descreveram qual era o crime que eles estavam sendo acusados, apenas falaram um estupro coletivo. Então, como o Hiroshi achou que o Ogura talvez tivesse confessado os crimes contra Junko, ele disse à polícia onde encontrar o seu corpo. Inicialmente, os policiais não entenderam nada, não entenderam essa confissão de Hiroshi, porque eles nem sabiam do assassinato de Junko e eles estavam investigando um outro crime. Porém, a polícia foi averiguar as informações do local que Hiroshi havia dado, e no dia seguinte, eles encontraram um barril azul com cabelos que pareciam humanos para fora do concreto. Gente, as imagens desse caso são terríveis.
Tem algumas no Patreon, né? Lá para quem é membro vai conseguir ver todo o texto, toda a pesquisa e todas as imagens. Mas eu não coloquei foto do corpo da Junco, porque tem foto dela depois que ela é tirada desse barril e solta do concreto. Como ela tava inteira queimada, assim, é muito impressionante, muito bizarro. Então, se vocês tiverem estômago para ver, eu também não indico que vocês vejam nem se tiverem estômago, porque é muito bizarro. Essa é a pior história que eu já vi. É muito cruel. Mas enfim, continuando. Dias depois, Junco foi identificada por meio de impressões digitais. Seu corpo estava completamente irreconhecível e violado. No dia 1º de abril de 1989, Diogura foi preso por uma outra agressão sexual e, posteriormente, ele foi formalmente acusado pelo assassinato de Junco. A prisão de Watanabe, Minato e o irmão de Minato se seguiram. Vários outros cúmplices que participaram dos abusos contra Junco foram oficialmente identificados e acusados, incluindo o Tetsu Nakamura e o Koichi Yara, que foram acusados de estupro depois que seu DNA foi encontrado no corpo de Junco. As identidades desses meninos foram mantidas em sigilo sobre o tribunal, pois quase todos os envolvidos eram menores de idade no momento do crime. Porém, jornalistas da revista Sukan Bunshun descobriram suas identidades e as publicaram. Os jornalistas afirmaram que, dada a gravidade do crime, os acusados não mereciam ter o seu direito ao anonimato garantido. Todos os 4 garotos se declararam culpados de cometer lesões corporais que resultaram em morte, mas não reconheceram o crime de assassinato. Para eles, Junco estava fingindo sentir dor, pois em depoimentos dados à polícia eles disseram que não sabiam que eles estavam machucando a Junco e que os ferimentos que eles estavam provocando nela eram graves. Eles não acreditavam que eles poderiam matar a Junco. Ai, meu Deus, que ódio. Mas enfim, gente, sério, eu tô me segurando muito pra não falar muito aqui. Em julho de 1990, um tribunal de primeira instância condenou Hiroshi a 17 anos de prisão. Ele recorreu da sentença, mas o juiz da Suprema Corte de Tóquio o sentenciou a mais 3 anos de prisão. A sentença de 20 anos é a segunda sentença mais longa dada no Japão antes da prisão perpétua. Hiroshi tinha 18 anos na época dos crimes, então a sua sentença foi a mais longa. E, gente, só uma curiosidade jurídica, fazendo um paralelo aqui para o Brasil, sempre que o réu recorre da decisão, né, de uma sentença, a sua pena não pode ser alterada para maior, ela só pode ser diminuída. Então, no Brasil, isso nunca aconteceria. Tipo assim, uma pessoa foi condenada a 15 anos, ela recorre e aí ganha mais 3 anos. Isso não aconteceria. O tribunal mantém a sentença ou ele diminui, ele nunca agrava. Então, só uma curiosidade aqui, que isso no Brasil não aconteceria. O Hiroshi solicitou o direito à sua liberdade condicional em 2004, mas o pedido foi indeferido. Somente em 2009 ele foi posto em liberdade, mas acabou sendo preso novamente em janeiro de 2013 por fraude. Mas, devido à insuficiência de provas, ele foi libertado sem acusação no final daquele mês. Minato, que originalmente recebeu uma sentença de 6 anos, foi novamente sentenciado a 9 pela Suprema Corte de Tóquio após um recurso que ele entrou, para reaver essa sentença. Ele tinha 16 anos na época do assassinato. Os pais e irmão de Minato não foram acusados criminalmente. Os pais de Junco ficaram abismados com as sentenças recebidas pelos assassinos de sua filha, porque eles não acreditavam que, após toda a brutalidade do caso, eles mereciam ficar o tempo que foi a sentença deles. Então, eles ingressaram com uma ação civil contra os pais de Minato, porque os pais dele sabiam de todos os crimes que estavam acontecendo na casa contra a Junco e eles não fizeram absolutamente nada. Assim, o Tribunal Civil os condenou a pagar uma indenização de 50 milhões de ien para a família da Junco. Após a sua libertação, Minato foi morar com a sua mãe. No entanto, em 2018, ele foi preso novamente por tentativa de homicídio depois de espancar um homem de 32 anos com uma barra de metal e cortar a sua garganta com uma faca. Watanabe, que foi originalmente condenado a 4 anos de prisão, recebeu uma sentença aumentada de 7 anos também pelo tribunal. Ele tinha 17 anos na época do assassinato. Por seu papel no crime, Diogura cumpriu 8 anos em uma prisão juvenil antes de ser libertado em agosto de 99.
Após a sua libertação, ele assumiu o nome da família Kamisaku, né? Ele alterou o nome dele, quando foi adotado por um apoiador dele. Foi dito na época que ele se gabava por ter participado do sequestro, estupro e tortura de Junko. Ou seja, né, não aprendeu nada. Em julho de 2004, ele foi preso por agredir um garoto e desde então se envolveu em diversos crimes e confusões. A mãe de Ogura supostamente vandalizou o túmulo de Junko, afirmando que ela havia arruinado a vida de seu filho. Também foi relatado que Ogura gastou todo o dinheiro de sua família, e inclusive gastou o dinheiro que ele foi condenado a pagar para a família de Junko, por uma indenização civil. O funeral de Junko aconteceu no dia 2 de abril de 1989. Foi uma cerimônia emocionante e cheia de dor. Um de seus amigos discursou o seguinte, abre aspas, Jun-chan, bem-vinda de volta. Nunca imaginei que nos veríamos novamente dessa maneira. Você deve ter sentido tanta dor, tanto sofrimento. Nós nunca vamos te esquecer. Ouvi dizer que o diretor lhe presenteou com um certificado de graduação. Então, nós nos formamos juntos, todos nós. Jun-chan. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. Fecha aspas. Ao menos 3 livros foram escritos sobre o crime e história de Junko, além de 2 filmes e um mangá. Pra quem não sabe o que é mangá, é como se fosse um gibi japonês que você lê de trás pra frente. É muito legal, recomendo, inclusive, que vocês leiam, porque é incrível. Todas as histórias de mangá, anime, essas coisas são muito tocantes e quase sempre é uma história de superação muito incrível. Então, recomendo que vocês consumam e virem otakus. Mas, gente, sério, voltando pro caso, tá no finalzinho. A frase no início do post, né, que eu falo pra vocês, foi escrita no memorial de Junko também, como se ela estivesse escrevendo aquilo para todas as pessoas, para que a sua história não fosse resumida, as coisas terríveis que ela sofreu em cativeiro e nos últimos dias de vida dela, né? E para lembrá-la em vida, como uma adolescente de 17 anos, feliz, cheia de sonhos e muita vida pela frente. Oi, gente, tô vindo aqui do futuro da edição pra dizer uma coisa que eu esqueci de falar no dia que eu gravei o episódio, que é sobre a questão de algumas pessoas pensarem o porquê a Junko não fugiu ou por que ela não tentou fugir e tal. Bom, ela tentou fugir em alguns momentos, né, principalmente em um momento que eu expliquei aqui que ela estava sendo estuprada coletivamente, ela pediu por socorro, pediu ajuda, tentou fugir, mas os garotos a imobilizaram e a estupraram durante toda a noite. E eles falavam várias vezes que eles faziam parte da Yakuza e que eles iam matar os pais da Junko se ela tentasse fugir. Então, além de toda a violência física que ela sofreu durante 44 dias, ela também não era alimentada, então ela não tinha muitas forças e ela também sofria muitos abusos psicológicos. Então a violência não era só física, era também mental. Então foi por isso que a Junko não fugiu. Mesmo dormindo na varanda no frio, não ficou especificado se eles amarravam ela ou se ela ficava solta com a possibilidade de talvez pedir por ajuda. Mas no fim de tudo, né, mesmo que várias pessoas pensem isso, em culpabilizar a vítima ou então tentar encontrar motivos do porquê ela não tentou sair daquela situação, é pensar que mais de 100 pessoas souberam que havia uma garota mantida refém naquela casa e que várias pessoas abusaram dela, estupraram ela e torturaram ela e não fizeram nada. Nem os próprios pais que conviviam com aquilo, né, os pais do Minato. Então, acho que mais do que a gente pensar o porquê ela não conseguiu fugir, é pensar o porquê alguém faria isso com ela. E não só alguém, né? Porque várias pessoas fariam isso com uma garota de 17 anos que não fez mal pra ninguém. Então, é isso que eu queria dizer. E, enfim, esse caso é muito triste. Muito mesmo. Como eu disse já, talvez em algum momento aqui do episódio, eu não coloquei todas as informações detalhadas. Então, se vocês quiserem se aprofundar,
tem o link, né, das fontes de pesquisa para vocês lerem e também eu deixei disponibilizado 2 vídeos. Então, é isso. Vocês podem assistir, tem filmes também, mangá e outras obras que fizeram a partir desse caso. No fim de tudo, eu espero que vocês reflitam sobre isso, né? Sobre como a sociedade aceita, basicamente, que mulheres sejam vítimas de diversos tipos de violência, como isso é normalizado não só nos países ocidentais. Então, é bizarro, eu não me conformo que mais de 100 pessoas sabiam o que estava acontecendo e ninguém moveu um dedo. E é isso. E bom, gente, provavelmente falei muita coisa errada aqui no episódio, né? Porque eu não falo japonês, então me perdoem se eu ofendi alguém ou se, enfim, sei lá, vai que alguém se sentiu mal por eu não saber pronunciar direito, então me perdoem. Lá no blog tem a maioria dos nomes escrita de forma correta. E para quem quiser assinar o Patreon, né, para ler toda a pesquisa, todo o texto, ver as imagens, link tá na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não dei muitos detalhes gráficos dos crimes que esses garotos cometeram contra a Junko, mas lá no blog e no Patreon, o link tá aqui na descrição, eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem que eu encontrei no YouTube. Achei os vídeos muito bons de 2 garotas, eu não lembro o nome delas. E assim, gente, se vocês quiserem se aprofundar, né, no caso da Junko e ver mais coisas sobre, eu recomendo que vocês assistam esses 2 vídeos porque eu achei muito bom. E o B tá comendo, então se vocês ouvirem um gatinho mastigando o rastão é o B. E, bom, é isso. Agora no final tem uma mensagem pra vocês sobre o Patreon. E eu espero muito que vocês tenham gostado de saber que agora o The Crime tem uma loja. Além de camiseta, também tem cropped, moletom, eco bag, boné, canecas mágicas e canecas de porcelana, pôsteres e muitas estampas incríveis. Todas as camisetas estão disponíveis do tamanho P ao G4, então nós temos tamanho plus size. Das outras roupas, tem do P ao GG, eu não consegui ainda um distribuidor que disponibilize plus size para moletom e cropped, então eu vou atrás disso ainda, mas por enquanto tem as camisetas. Me siga lá nas redes sociais para vocês acompanharem todas as novidades sobre o podcast, sobre a loja. E se vocês quiserem também me seguir no meu pessoal, eu posto cover de músicas e umas coisas aleatórias da minha vida e os meus gatinhos. Então, é isso, gente. Mas para conteúdo de True Crime mesmo é The Crime Brasil. E sobre a loja, o @ The Crime Store. Tem também o The Crime Jurídico, para quem quiser conteúdo jurídico. E é isso, agora fiquem aí com a mensagem do Patreon e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo. E antes de eu ir embora oficialmente, se vocês gostam do The Crime e querem que ele continue existindo, vocês podem apoiar o podcast assinando o Patreon. Assim, além de ajudar, vocês também terão acesso a conteúdos exclusivos, participarão de sorteios mensais de produtos da loja, farão parte do nosso grupo do WhatsApp, dos melhores amigos do Instagram, entre outras vantagens, como ter o cupom fixo de 10% off na loja. Então, bora assinar, o link tá na descrição. Mas caso a assinatura nesse momento não seja possível para você, vocês também podem ajudar muito me seguindo lá nas redes sociais, @The Crime Brasil, @Tainá Bavaresco e também, né, seguindo a loja. E postando sempre que vocês estiverem ouvindo o podcast. Não esquece de marcar a gente também. É muito legal vocês fazerem isso, porque mostra que vocês estão ouvindo e ajuda a divulgar o podcast. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e agora sim eu vou embora e até o próximo episódio. Tchau!